Amém? 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 Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias. Nesse primeiro domingo do ano, eu tenho certeza que o Espírito Santo está interessado em lhe instruir para que você seja um vencedor. Hebreus capítulo 12, versículos 1 a 3. Vamos fazer essa leitura com atenção e vamos nos debruçar durante os próximos minutos nas verdades que estão contidas nessa passagem bíblica tão rica. Assim está escrito: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Eu considero essa passagem bíblica uma das mais ricas das Escrituras. Esses 3 versículos, de certa forma, poderiam ser tomados por nós como um suprassumo da Bíblia, um resumo da Bíblia, sabe? Se você fosse privado do acesso à palavra escrita de Deus, se você não pudesse ter acesso a uma Bíblia, seja ela impressa ou digital, mas você tivesse guardados na sua mente esses 3 versículos, eu acho que eu não exagero em dizer que você teria basicamente tudo o que você precisa para ser um cristão vencedor. Essa passagem é tão rica, ela traz conceitos e ideias maravilhosas, profundas, como eu disse, essenciais, e eu quero ajudar você a compreender essas coisas nessa noite. O escritor aqui da carta aos Hebreus, que nós não sabemos exatamente quem foi, alguns imaginam ter sido o apóstolo Paulo, eu tenho minhas dúvidas sobre isso, mas não importa, como todas as cartas apostólicas, como toda a Escritura, o Espírito Santo inspirou alguém para nos dar essa revelação. E a escolha de uma arena de corrida, essa imagem que é desenhada pelo escritor aqui, uma arena, um estádio, onde corredores estão disputando uma prova. Essa é a figura. E ela é muito perspicaz porque as disputas chamam a atenção de todos nós. Os seres humanos gostam de provas de atletismo há muitos milênios. Isso é antigo. Eu não sei o quanto você se interessa por esporte. Eu gosto, sempre gostei de esportes. E eu nunca fui um atleta, eu já fui magro, tenho testemunhas inclusive aqui. Enquanto era magro, gostava de correr, sempre atrás de uma bola. A bola era uma boa motivação para eu correr. Mas eu me lembro de uma ocasião em que uma corrida, ganhar uma corrida, ou me classificar numa corrida, era muito importante para mim. Eu tinha os meus 18 anos, eu tinha um bom porte físico, e eu tinha passado no vestibular e ia começar a faculdade que eu havia escolhido. E eu tive que me apresentar para o serviço militar. E lá onde eu vivia, Belém do Pará, não é como aqui, não é um tiro de guerra que os selecionados dão uma parte do seu tempo durante um ano. Quem fosse convocado teria que ficar o ano todo à disposição do exército, de tempo integral. E então eu teria que trancar a minha matrícula na faculdade e praticamente jogar fora aquele ano, porque eu não tinha nenhum interesse de seguir a carreira militar. Mas
no começo de tudo aquilo, eu fui selecionado, eu teria que ficar. Se abriu uma possibilidade, uma janela. Eu podia fazer uma prova para uma escola de oficiais do Exército e, se eu passasse por aquelas provas, eu então teria mais tempo e poderia continuar a minha faculdade. E, meus irmãos, o problema é que entre as provas que eu tinha que fazer para me livrar daquele 1 ano de exército intenso, como um recruta, estava uma corrida. E foi a corrida que atrapalhou os meus planos. Porque eu dei tudo que eu tinha. Eu tinha um objetivo. O meu ano estava em jogo e eu dei tudo que eu tinha para me classificar. Me lembro que em um determinado momento daquela prova, eu não sentia mais as minhas pernas. Alguém aqui já sentiu isso? Sem estar bêbado? Eu não sentia mais as minhas pernas. Eu tinha a sensação de que se eu parasse de me esforçar com a força que eu não tinha mais, eu simplesmente desabaria no chão. Aliás, foi o que aconteceu assim que eu cruzei a linha de chegada, mas infelizmente atrás de muitas outras pessoas. Eu fui fracassado na minha corrida. Uma outra ocasião, até um pouco engraçada, meu irmão tem 9 anos a menos que eu, Henrique. Ele deve estar me assistindo. Ele vai ficar muito bravo comigo, mas eu vou contar isso só para vocês, ok? Meu irmão sempre foi gordinho, para ser tímido, né? E um dia ele chega da escola com uma medalha de bronze que ele havia conseguido nas Olimpíadas do colégio, numa prova de corrida de 100 metros. E ele chegou em casa, claro, desfilando com aquela medalha, mostrando para os meus pais, muito orgulhoso. Eu olhei para ele, e você sabe que os irmãos mais velhos quase sempre têm uma missão: infernizar a vida dos irmãos mais novos. Eu fiz isso com muito arrependimento, eu confesso, eu fiz isso com esmero. Eu olhei para aquela medalha e falei: como é que esse gordinho conseguiu uma medalha de bronze em corrida? Eu desconfiei que ele tinha comprado aquela medalha em algum lugar. Eu resolvi investigar, eu estudava na mesma escola. Fui fazer uma pesquisa e descobri que é verdade. Ele tinha tirado 3º lugar numa prova de corrida. A questão é que só concorreram 3. E essa parte ele não contou para ninguém. Quem contou fui eu. Tem algum atleta aqui? Tem alguém que pelo menos já se aventurou, mesmo que seja amadoramente, em provas de atletismo? Não? Tem? Não. Bem, eu estou aqui descontraindo, mas na verdade esse assunto nos chama a atenção, e é usando essa figura, não de uma prova para amadores, porque a figura aqui é descrever, ou visa descrever a carreira cristã, a vida cristã. E eu acho que você já entendeu que a vida cristã não é para amadores, que precisa haver uma dedicação intensa para que nós sejamos alinhados com aqueles que vencem. Então, essa passagem bíblica nos traz a ideia de uma disputa, e tantas coisas podem vir à nossa mente: desafio, treinamento, extenuação, foco, objetivo, glória, enfim. Mas as instruções que a gente tem nesse texto trazem ideias absolutamente essenciais para que a nossa jornada seja bem-sucedida. Eu digo a nossa jornada de fé. Deus nos chamou para ser vencedores. Isso, obviamente, custará um alto preço, mas é possível. E aqui a gente tem instrução. E se nós levarmos a sério, nós podemos nos juntar
Há uma galeria de vencedores que ocupam já a eternidade, e uma parte deles, a história dos homens, ainda estão aqui correndo bem perto de nós, mas já podem ser identificados como vencedores. Eu queria lhe mostrar algumas ideias e, quem sabe, através disso fazer você entender que olhar para frente, olhar para o futuro, precisa acontecer debaixo dessa ideia de que eu não estou aqui apenas para passar o tempo. Eu tenho uma carreira proposta e eu preciso correr bem. E é por isso que o tema dessa palavra é corra a corrida. Diga para a pessoa que está aí perto de você, corra a sua corrida. Corra a sua corrida. Amém? E que ideias são essas que produzem um vencedor? Um vencedor, um campeão, ele é produzido por certas decisões, por certas percepções da vida, por certas renúncias. Eu quero lhe mostrar aqui no texto algumas coisas que são muito importantes. A primeira delas é inspiração. Dificilmente alguém consegue ser um vencedor sem se inspirar. Na verdade, sem acreditar que é possível. E o texto começa justamente dizendo o seguinte, no versículo 1, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. E essa expressão, a grande nuvem de testemunhas, se refere a uma lista enorme de pessoas que está no capítulo anterior, o capítulo 11 de Hebreus, que é conhecido como a galeria dos heróis da fé. Gente como nós, pessoas de carne e osso, sujeitas às mesmas dores, paixões, medo, cansaço, depressão, angústia, mas que venceram. A palavra de Deus lista muitas delas, às vezes nominalmente, dizendo o que fizeram pela fé. É muito rico ler o capítulo 11 de Hebreus. E essa lista está ali para nos inspirar. Porque, como eu disse, nós os chamamos de heróis porque eles, pela fé, se fizeram heróis. Mas não eram sobre-humanos, não eram pessoas que viviam acima do bem e do mal. Todos, gente como nós. Aliás, eu dou graças a Deus porque a Bíblia fala mais das coisas da terra e das coisas dos homens do que das coisas do céu e dos anjos. Embora eu tenha uma curiosidade imensa sobre o céu, eu acho que todo mundo aqui gostaríamos de ter as coisas da eternidade mais claras, mais descritas, não é verdade? Quantos aqui têm essa curiosidade? Mas a Bíblia se ocupa mais em falar de homens e não esconder seus limites, suas falhas, seus tropeços, seus erros, homens de Deus que encontraram dificuldades no caminho, mas a maioria deles não desistiu, avançou pela fé, pagou o preço que tinha que pagar. E por fim venceu. E agora eles são essa grande nuvem de testemunhas que está aí na história para nos dizer, você também pode. Sabe, esse é o propósito de Deus, dizer, você também pode ser um vencedor. Eu muitas vezes saio daqui de Ribeirão Preto e vou a outros lugares, outras igrejas que estão conquistando num nível maior. Eu me relaciono com pastores que eu considero maiores do que eu no reino, e eu tenho prazer em me relacionar com eles. Às vezes eu brinco, eu digo que eu tenho um dom maravilhoso, que é o da santa inveja. Eu vou a uma igreja que está fazendo mais do que a que eu pastoreio, e eu me desafio, eu não me sinto diminuído, nunca me senti diminuído por alguém que está indo além de mim. Pelo contrário, eu me sinto inspirado, porque na minha razão eu penso, ele é gente como eu, eles são comedores de arroz e feijão como nós, e se estão conquistando debaixo do poder do mesmo Deus que nós servimos, então nós também podemos. Amados, há uma grande nuvem de testemunhas para nos inspirar.
E nós precisamos nos inspirar. É por isso que é tão importante lermos a palavra. É por isso que é tão importante nós nos relacionarmos com pessoas que estão correndo bem a carreira da fé. Porque a inspiração nos motiva. Não é verdade? Falando dessas pessoas que vencem, e eu estou falando de uma prova difícil. O escritor do livro de Apocalipse, João, contando uma das suas visões, em Apocalipse 12:11 ele diz: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. É esse tipo de gente que vence. Gente que confia no sangue de Jesus Cristo. Gente que tem uma palavra de testemunho inegociável. E gente que não teme a morte, porque sabe que tem a vida eterna. E ainda que morra, viverá. Amém? A segunda ideia, essencial para alguém que vai ser um campeão, para um vencedor, é a ideia de abnegação. Abnegação. Ouça, ninguém se torna um vencedor sem renúncia. É sobre isso que o texto nos fala. Ainda no versículo 1, está escrito: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Para nós corrermos a carreira cristã, para nós cumprirmos o nosso chamado, o nosso propósito, nós precisamos nos livrar dos embaraços, daquilo que nos torna lentos, daquilo que rouba a nossa energia. E sabe, é muito interessante, você acompanha às vezes a biografia ou a vida dos atletas bem-sucedidos e aqueles que são realmente de ponta. Às vezes ficamos bastante impressionados com o nível de conforto e as fortunas que eles hoje ganham. Mas por trás de um sucesso daquele tamanho, existe um nível de sacrifício que a maioria de nós nem imagina. O nível de dores que é assumida para se chegar ao topo. E a vida cristã é uma vida de dores. Querido, você nunca vai sair da sua casa e vir para esse lugar, ouvir a palavra de Deus e ser enganado com um evangelho que promete uma vida fácil. O que o evangelho promete é respaldo, o que o evangelho promete é graça e poder para vencermos as oposições. Mas nunca uma vida fácil. E quando o escritor aqui diz que nós precisamos nos desembaraçar, ele cita duas formas de embaraços que podem nos tornar fracassados em nossa carreira. Ele fala de pesos e de pecados. Pesos e pecados. Sabe, muitas vezes determinadas coisas da nossa vida não podem ser classificadas como pecado, mas nos afetam, nos tornam lentos, nos enfraquecem, nos desviam da rota, da meta. Eu tenho perguntado a Deus onde estão os pesos da minha vida. Às vezes nós estamos tão ocupados em nos proteger do pecado, e Satanás busca formas outras, distrações, para roubar a nossa força. Eu vou dar algum exemplo aqui. Quanto tempo eu gasto com as distrações? Eu gosto de me divertir. É lícito me divertir. Na verdade, nós precisamos, mesmo os corredores precisam ter tempo de descanso, de relax. Mas um campeão tem que dosar as suas distrações. Talvez muitos de nós aqui estejamos gastando muito tempo
com redes sociais ou com o nosso time de futebol. Eu gosto de futebol, eu acompanho futebol. Eu torço pelo meu time, eu me alegro quando ele está bem, eu me entristeço quando ele está mal. Mas até que ponto isso me abençoa? Eu preciso fazer essa pergunta com constância. Porque quando eu passo do limite se torna um peso. Quando uma distração me rouba da presença de Deus, quando eu deixo de participar de um culto, quando eu não estou tendo uma vida densa de oração e de meditação na palavra, porque todo o tempo livre que eu tenho eu estou gastando com coisas que não acrescentam absolutamente nada à minha vida, eu estou na verdade por falta de renúncia e de abnegação. Eu estou falando de coisas lícitas, irmãos, não estou falando de pecados, mas que, se nós descuidarmos, vão nos tornar incapazes de chegar aonde Deus quer que cheguemos. Quem está entendendo o que eu estou falando? Eu lamento que alguns homens de Deus, com um chamado claro para o ministério, inclusive pastoral, num determinado momento das suas vidas, resolveram se casar, e se casaram com a mulher errada. Não se casaram com uma pessoa incrédula, não se casaram com uma pessoa rebelde, simplesmente se casaram com alguém que não ama o ministério. Pecaram com isso? Não. Fizeram a escolha dentro da liberdade que Deus lhes deu. Mas ouça, atrasaram sua vida, que vai uma advertência aos jovens que querem servir a Deus de todo o seu coração. Façam as escolhas certas. Façam as escolhas certas. Sabe, acrescentem à sua vida aquilo que vai contribuir com a sua corrida, com o seu propósito. Não aquilo que vai lhe pesar, que vai lhe desviar, que vai lhe prender. Há pessoas que estão deixando de correr a corrida que Deus lhe propôs, porque estão tão distraídas com as riquezas e com a ambição e com o desejo de ter mais e mais e mais. Não há nada de errado em termos. Deus é abençoador, Ele sente prazer em dar os seus filhos, mas quando as riquezas roubam o nosso coração, ou ao menos o desejo de tê-las roubam o nosso coração, nós ficamos presos ao mundo e nós não avançamos na fé. Por isso, com constância, eu faço uma oração e eu digo: Deus, não me dê nada, não me dê uma glória a mais, não me dê uma honra a mais, não me dê um tostão, um real a mais, se aquilo for me tirar do propósito. Eu renuncio, Senhor. Não quero nada que me tire do propósito. Amém, queridos? Então a abnegação é fundamental, você precisa abrir mão. Mas o escritor fala do pecado também. O pecado nos separa de Deus, nos tira, nos desconecta da fonte de energia. Todas as vezes, e a Bíblia diz que nós somos assediados pelo pecado tenazmente, insistentemente o pecado nos assedia. E olha, eu sinceramente penso que nós vivemos a geração mais iníqua da história, porque estamos nos aproximando do último dia. Ainda 1 ou 2 semanas atrás, nós vimos uma praça lotada, com milhares de pessoas celebrando, parecia a festa de um campeonato mundial. Estou falando de Buenos Aires, Argentina. E o que é aquela multidão? A maioria mulheres dominadas, sequestradas por uma religião satânica chamada feminismo. E elas estavam celebrando, muitas delas estavam chorando de alegria, porque conquistaram o direito de abortar crianças até a 14ª semana de gestação. Esse é o mundo que nós vivemos. Jesus previu que seria assim. Ele disse que por se multiplicar a iniquidade, o pecado, o amor de muitos esfriaria. Estamos vendo, e esse pecado tenta entrar na nossa vida de todas as formas. Entrar na nossa mente, nos nossos conceitos, nos tornar pessoas insensíveis, permissivas.
E é necessário resistir, é necessário renunciar. Porque se permitirmos que o pecado nos capture, já era, não temos a mínima condição de vencer a prova. Porque o pecado nos desqualifica. Corremos em vão. É muito importante também que nós compreendamos, e essa é a terceira ideia que esse texto me traz, que nós compreendamos o nosso propósito. Diga propósito. Todo crente precisa entender a sua vocação. É isso que está escrito ainda no versículo 1. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Sabe, queridos, nós precisamos entender que carreira nos foi proposta. Por quem? Pelo Senhor, pelo nosso Criador, pelo nosso Redentor. Nenhum de nós está aqui para uma vida aleatória. Todos nós estamos aqui para cumprir um chamado, uma vocação. E claro, temos uma vocação que é geral, é de todos nós. Fomos feitos para o louvor da sua glória. Somos testemunhas de Jesus Cristo. Mas isso pode ser encarado e precisa ser encarado também de uma maneira muito pessoal e particular, porque para cada um de nós, Deus tem um propósito, uma carreira. E nós precisamos entender essa carreira, e uma vez entendendo o nosso chamado, nos dedicar a ela. Eu tenho que admitir, com uma certa frustração, que grande parte da igreja, daqueles que se assentam nas cadeiras para ouvir os pregadores, grande parte passa anos e anos sem entender o seu chamado. E sem entender, não se envolvem. Apenas fazem parte de uma massa que está indo para o céu. Ou mais do que ir para o céu, é fazermos a vontade de Deus nessa terra. Porque aquilo que fizermos aqui nessa terra determina o tipo de eternidade que viveremos. Você está comigo, não? Propósito. Corramos a carreira que nos está proposta. O apóstolo Paulo, ele tinha tanta consciência disso, que ele foi abrindo mão de tantas coisas, conquistas humanas que ele havia angariado ao longo da vida. E em Atos capítulo 20, versículo 24, ele diz as célebres palavras que temos repetido tantas vezes aqui desse púlpito. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. O que Paulo está dizendo é que a minha vida não tem valor para mim mesmo. Não faz sentido viver pelos meus sonhos, pelos meus desejos, pelas minhas ambições. Isso não tem a ver com o chamado de Deus. O valor da minha vida está em cumprir a vocação que eu recebi do Senhor Jesus. Que vem uma revelação clara, nítida sobre sua mente e coração, meu irmão, minha irmã, para que você compreenda para que você está aqui e possa se dedicar com toda intensidade a esse chamado. E não viver como tantos crentes, como eu disse, aleatórios, que estão correndo sem direção, esmurrando o ar. Propósito. Agora, tudo isso que eu falei até aqui é verdadeiro, é importante, mas só é acessível se nós tivermos foco. Foco. Diga foco. Você sabe o que é foco? No versículo 2 está escrito: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Irmãos, a grande chave, a maior de todas, a mais importante, para uma vida vitoriosa,
é olhar o tempo todo para Jesus, não permitindo que nada à nossa volta, nem as distrações, nem as guerras, nem os problemas, nem os adversários, que nada nos tire o foco. E o nosso foco tem que ser Jesus o tempo todo. Você não tem como vencer se você não estiver olhando para Jesus. E diz aqui a palavra, olhando firmemente, intencionalmente, resistindo aos apelos, sabe, que aquilo que está acontecendo à nossa volta trazem à nossa alma olhar para Jesus. Nesse tempo, semana passada, estávamos aqui em 3 dias de jejum com a igreja, muitos de vocês participando, nos consagrando, e numa daquelas reuniões de oração, o Senhor nos falou em profecia aqui. E aquela palavra profética que o Espírito trouxe, naquela palavra o Senhor nos dizia: olhem para mim. Olhem para mim. Quando vocês estiverem fracos, olhem para mim. Quando vocês estiverem com medo, olhem para mim. Quando vocês estiverem caídos, estiverem tropeçados, sentindo que fracassaram, olhem para mim. Quando vocês estiverem diante de um impossível, olhem para mim. Sabe, quando você olha para Jesus, tudo se resolve. Porque Jesus é o seu destino. Jesus é tanto a sua linha de partida. Você nasceu nele, você começou nele. Aquilo que foi antes de Cristo na sua vida passou. As coisas velhas já não existem mais. Você é nova criatura. Nele é o seu ponto de partida. Mas você está indo para ele, sendo transformado de glória em glória, na mesma imagem do Filho de Deus. Não perca Jesus de vista. E se você quer saber, o maior empenho de Satanás é distrair você, é chamar a sua atenção para outra coisa qualquer, sejam as lutas ou as glórias humanas. Porque tanto uma grande guerra, uma perda, quanto uma grande vitória, quanto, sabe, uma realização pessoal, pode tirar os seus olhos de Jesus. E quando você deixa de olhar para Cristo, você perde os argumentos, você perde a força, você perde a inspiração. Escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14, Paulo nos diz: graças, porém, a Deus, que em Cristo, repita comigo, em Cristo. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Mas ouça, para andar sempre em triunfo, nós precisamos estar em Cristo. Olhe para Ele. Sabe por que pessoas abandonaram a carreira? Alguns daqueles que estavam correndo ao nosso lado e na nossa equipe e já não mais estão, pararam de olhar para Jesus. Se você se decepcionar com alguém, mesmo dentro da igreja, olhe para Cristo. Se você se decepcionar consigo mesmo, se o pecado num determinado momento da jornada lhe vencer e você cair, olhe para Cristo. Ele estará com as suas mãos estendidas para levantar. Se você se deparar com uma situação onde a palavra impossível define tudo, olhe para Cristo. Em Cristo não haverá impossíveis. Amém?
O quinto conceito, vocês estão comigo, né? Ninguém se desviou até aqui. Todo mundo correndo junto. O quinto conceito que esse texto nos traz é o conceito de motivação. Motivação, porque é preciso motivação. Me lembrei agora de uma ocasião em que meu filho Gabriel, ele era garotinho, devia ter os seus 5, 6 anos. Eu o havia colocado numa escolinha de futebol. E ele ia participar do seu primeiro campeonato. E acho que naquele sábado de manhã eu fui. E o fato de eu estar ali fez com que ele se sentisse na obrigação de vencer. E o problema é que ele era o único que jogava razoavelmente bem no seu time. Os outros eram bem fraquinhos, sabe? E ele correu pelo time todo. Ele correu, e ele fez todo o seu esforço. Até que num determinado momento, e eu estou na arquibancada incentivando, até que num determinado momento ele se jogou no chão. Ele não tinha mais fôlego para nada. Motivação. Ele tinha uma motivação, agradar o pai que ele ama, que estava investindo nele. Como é importante nós termos a motivação certa. E aí, o que temos aqui da palavra é que olhando para Jesus, nós vamos entender a motivação. Ainda no versículo 2 diz, olhando para Jesus, o qual, ouça, em troca de uma alegria que lhe estava proposta. Jesus Cristo foi o primeiro a correr a corrida que Ele nos propõe. E eu posso dizer com toda certeza que para Ele foi muito mais duro. Porque na corrida de Jesus havia um calvário, havia uma cruz. Todos os horrores da cruz faziam parte da prova que o Filho de Deus teria que enfrentar. Há um texto bíblico, eu não tenho a referência na minha memória, mas se não me engano, no momento em que Jesus estava passando por Samaria, e a Bíblia diz que podia se ver no seu semblante a firme determinação de subir a Jerusalém. O que o texto diz é que chegando o tempo em que ele deveria ser elevado aos céus. Obviamente, antes de ser elevado aos céus, ele precisaria morrer e passar por toda a vergonha da cruz. Jesus sempre soube da trajetória. E esse texto me impressiona porque quando se aproximava esse momento mais difícil da sua corrida, a Bíblia diz que podia se ver no semblante dele a firme determinação de subir a Jerusalém, de não desistir, de não voltar atrás, de enfrentar tudo aquilo que ele tinha que enfrentar. Agora, por quê? O que dava a Jesus, eu estou falando do homem Jesus, o que dava a ele essa força, está escrito aqui, uma alegria que lhe estava proposta. O Pai lhe havia proposto um prêmio, uma alegria que ele receberia se vencesse. E por essa alegria ele venceu. E se você quer saber qual foi a alegria que motivou Jesus a enfrentar toda a vergonha e a dor e a crueldade da cruz, a alegria que lhe foi proposta foi ter você com Ele na eternidade. A alegria de ter você com Ele por toda a eternidade, salvo, livre dos seus pecados. Isso deve nos inspirar, porque quando nós olhamos para Cristo, nós devemos ter o mesmo sentimento. Porque eu luto, porque eu resisto, porque eu continuo, mesmo quando estou cansado, mesmo quando os adversários parecem estar à minha frente. Porque eu continuo, porque eu não desisto, porque eu também tenho uma alegria eterna proposta. Eu tenho um galardão prometido, um prêmio que não é o pódio dos
corredores dessa terra que sobem a um pódio e estouram uma champanhe e recebem o seu troféu ou medalha, quem sabe alguns milhões na sua conta bancária e nada mais. Não, a alegria que me está proposta implica num galardão eterno, não apenas em viver na presença do meu Deus para sempre, mas de ser recompensado pelo esforço que eu fiz. Aos vencedores haverá sempre um prêmio maior. Sabe, a igreja tem se tornado muito temporal. Parece que algumas gerações passadas a igreja olhava mais para a eternidade. Hoje parece que boa parte de nós está mais esperando uma bênção financeira, está mais esperando uma condição de ter uma vida confortável nessa terra, do que esperando um galardão eterno. Isso tem nos enfraquecido, porque os prêmios que nós recebemos aqui, e sim, recebemos prêmios aqui, mas eles são tão pobres diante dos prêmios eternos. Ontem meu filho estava conduzindo o louvor aqui e ele cantou uma canção que parece que não está bem na moda da atual geração de adoradores. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Ainda que seja a dor que me una a ti, mais perto quero estar. Parece que a gente não gosta de cantar esse tipo de música. Não queremos dores, porque talvez estejamos olhando pouco para a eternidade, queridos. Martinho Lutero escreveu um dos hinos mais famosos e mais lindos da história. Se chama Castelo Forte. Numa das estrofes, aquele homem, ele escreveu: se temos que perder os filhos, bens, mulher, embora a vida vá, por nós Jesus está e dar-nos-á seu reino. Sabe, olhar para o reino eterno é a melhor motivação que temos para continuar correndo. Você está entendendo? Escrevendo aos Filipenses, o apóstolo Paulo disse em Filipenses 3, 14 e 15: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, nós que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. Paulo está dizendo, nós precisamos guardar esse sentimento de correr a carreira, de avançar para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus. Vai ser fácil? Deus está nos falando de um tempo de largueza. Eu creio nisso, creio que vamos viver tempo de largueza nesse ano de 2021. Diga amém. Isso significa uma vida sem ameaças. Isso significa uma vida tranquila e fácil. Não. Um campeão nunca tem vida tranquila e fácil. O que ele tem é a condição de vencer tudo isso e ser premiado pelas suas conquistas. Amém? Nós vamos precisar, irmãos, ouça, e talvez essa seja uma das marcas mais importantes da vida cristã. Nós vamos precisar de resiliência, suportar, diga suportar. Não há vencedores que não têm que suportar. Esse é um verbo-chave na vida cristã. Diz ainda no versículo 2 que Jesus suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, da vergonha. E onde ele está agora? Assentado à destra de Deus. Sabe por que ele está assentado à destra do Pai? Porque ele suportou. Tende em vós
o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, subsistindo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo e suportou a morte. E morte de cruz, a pior das mortes, a mais vergonhosa, a que era apenas para os piores homens. E a palavra nos diz que por causa disso, porque ele suportou, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Portanto, se em algum momento da jornada você sentir dores, suporte em Cristo. Olhe para Ele e suporte. Eu termino essa palavra te dizendo onde é que você vai se reabastecer. Porque, como eu disse, muitas vezes sentimos que chegamos ao nosso limite. Sentimos que não temos mais energia para avançar. Eu sou assim. Eu sei que você é assim também. Cada um daqueles heróis da fé que estão no capítulo anterior de Hebreus era assim. Mas como é que nós nos recarregamos? O versículo 3 nos dá uma direção. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Está falando de Jesus. Para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. A pior coisa que pode lhe acontecer não é o coronavírus te pegar. A pior coisa que pode lhe acontecer não é morrer. A pior coisa que pode acontecer a qualquer um de nós é desmaiarmos em nossa alma. É perdermos o fôlego de Deus. É desistirmos da carreira, abandonarmos a fé. E como é que nós podemos evitar que isso aconteça? Diz aqui, considerando atentamente, mais uma vez, olhando para Jesus e considerando atentamente que Ele suportou a oposição dos pecadores. Nele e na graça que Ele libera desde a cruz, nós nos renovamos. E ainda que o nosso homem exterior que se corrompa, o nosso homem interior, ele é refeito todos os dias, quando nós estamos olhando para Jesus. Fique em pé, por favor. Você que está aqui, você que está na sua casa, de alguma maneira ponha-se numa atitude de reverência, de conexão com Deus, porque eu quero ler o último versículo, está em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Uma resposta de Deus a um atleta, um apóstolo que correu uma dura carreira. Paulo sofreu muito pelo Evangelho, enfrentou oposições de todos os níveis, e um dia ele meio que reclamou e disse: Deus, eu não suporto mais. E a resposta do Senhor foi essa. Então ele me disse: a minha graça te basta. Ouça Deus dizendo isso a você nessa noite. A minha graça te basta. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E a sua resposta deve ser a mesma que Paulo deu naquela ocasião. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo poder de Cristo, todos os dias, você recebe uma carga nova de energia para ser um vencedor.
Quantos podem testemunhar que entenderam a palavra de Deus nessa noite? Quantos podem se comprometer a correr a sua carreira? Corra a corrida, corra a corrida, corra a corrida. Seja um vencedor. Amém? Feche os seus olhos, nós seremos conduzidos nessa canção. Eu quero orar com você, mas eu queria que enquanto nós temos essa canção, que você não se preocupasse exatamente em cantar junto, mas que você se apresentasse diante de Deus. Nesse primeiro domingo do ano, nós temos uma etapa importante na nossa trajetória, bem diante dos nossos olhos. E que você permitisse que o Espírito Santo lhe levasse a tomar decisões. Algum peso, algum pecado que precisa ser deixado de lado. Você está distraído com muitas coisas. Você não está olhando firmemente para Jesus. Você deixou de se inspirar na vida dos vencedores. Você está impressionado com os que caem e os que desistem. Permita que o Espírito Santo alinhe o seu coração. Ouça, você tem um treinador excelente, o Espírito Santo. Ele é o seu personal trainer. Ele está ao seu lado todo o tempo para treinar você para a vitória. Seja sensível e obediente à sua voz. Fale com Deus, gaste um tempo de comunhão com o Espírito. Toda vez que eu te vejo, fico cego para o mundo. Toda vez que eu te ouço, fico surdo pro meu próprio eu. Toda vez que sinto um sopro de vida, morro pra mim. Então correrei pra ti, eu correrei pra ti e me lançarei. Eu correrei pra ti, eu correrei pra ti e me lançarei. Eu correrei, eu correrei. Então correrei pra ti, eu correrei pra ti e me lançarei. Eu correrei pra ti, eu correrei pra ti e me lançarei. Toda vez que eu te vejo, Jesus, toda vez que eu te vejo, fico cego para o mundo. Olhe para Jesus, olhe para Jesus. Toda vez que eu te ouço, fico surdo pro meu próprio eu. Toda vez que eu sinto um sopro de vida, Ô meu amado, recebe sopro de vida hoje. Recebe energia, poder do Espírito. Diga: eu correrei. Eu correrei por ti, Senhor. Pra ti e me lançarei. Eu correrei pra ti, eu correrei pra ti e me lançarei. Faça disso um compromisso. Diga: eu correrei para ti, Senhor. Tu és o meu alvo. Então correrei
correrei, eu correrei, eu correrei, eu correrei. Eu não vou parar. Aleluia. Sabe o que eu estou vendo aqui desde esse lugar? Eu não estou vendo um amontoado de crentes aleatórios. Eu estou vendo uma equipe de vencedores. Gente que está sendo, treinada, orientada, dirigida pelo Espírito Santo, preparada para cada momento da jornada. O Senhor está conosco, irmãos. Deixa eu orar com você e por você. Pai querido, nós temos aceitado o desafio de correr a corrida. Não tem propósito fora dela, não tem graça fora dela, não tem prêmio, não tem nada. Nós reconhecemos, Senhor, que sem a Tua graça é impossível, mas nós reconhecemos também que a Tua graça nos basta. Nós nos inspiramos naqueles que correram antes de nós e nós nos motivamos especialmente em Jesus. Olhamos firmemente para Ti hoje, Senhor, e queremos manter o nosso olhar em Ti. Espírito Santo, eu peço que o Senhor oriente, que o Senhor guie cada um dos meus irmãos, Senhor. Que o Senhor renove as forças, renove a visão, renove a alegria de lutar por um prêmio eterno, Senhor. Afasta de nós o pecado, dá-nos discernimento acerca dos pesos que estamos carregando e precisamos nos desfazer. Relacionamentos, sentimentos, hábitos que não estão cooperando com o nosso desempenho, Senhor. Ajuda-nos a percebê-los e renunciá-los. Acima de tudo, Jesus, ajuda-nos a manter o nosso foco em Ti, porque Tu és tudo o que nós precisamos para triunfar. Em nome de Jesus, nos comprometemos a avançar. Amém, igreja? Amém? Aí estão 12 meses à nossa frente. Vamos ter momentos de descida, de certo relaxamento, e vamos ter algumas subidas. Às vezes vamos sentir que os adversários estão tomando a frente, mas o mais importante é que você corra a sua corrida. Não pare, não pare. Olhe para Jesus e corra. Vai valer a pena. Amém? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão, o poder e as consolações do Espírito Santo sejam com vocês e com todo o povo de Deus na face da terra, hoje e para sempre. Amém. Vai, vencedor, vai! Vai! Ganhar o formato do teu abraço.